Olá, bom dia. Eu sou o Dr. Davi Machado, cirurgião plástico aqui do Vitória Parte Hospital, e eu queria conversar com você um pouquinho hoje sobre queimadura. Nesse mês de junho, nós estamos comemorando o mês de prevenção de queimaduras, e no dia 6 de junho é comemorado no Brasil inteiro o Dia Nacional do Queimado. Você me perguntaria, Davi, o que é a queimadura mesmo? Todas as lesões térmicas da pele são queimaduras, e elas podem ser causadas por lesão térmica mesmo, calor ou frio, por agentes químicos e também por radiação. E as queimaduras, você sempre ouve falar em queimadura de segundo grau, de terceiro grau, e a gente muitas vezes não sabe como definir qual delas. Então vamos lá, queimadura de primeiro grau é a queimadura mais superficial da pele, é aquela queimadura que só deixa o vermelhão, ela não dá bolha, é aquela queimadura daquela pessoa branquinha que vai na praia, se expõe muito ao sol e fica toda vermelha, igual um camarão, a gente fala. Essa é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau é aquela queimadura que tem bolha. Você vai saber, olhou uma queimadura, tem bolha, isso é uma queimadura de segundo grau. Isso quer dizer que ela já queimou um pouquinho mais profundamente a pele. Por isso ela deu bolha. E isso é importante, porque isso define a profundidade da queimadura. Você já sabe que uma queimadura com bolha, ela é uma queimadura mais profunda, uma queimadura mais séria do que simplesmente aquela que está só vermelha. E a queimadura de terceiro grau é aquela queimadura mais profunda ainda. É aquela queimadura que atinge todas as camadas da pele. Essa é uma queimadura muito mais séria. E sempre você deve procurar ajuda médica no hospital numa situação assim. Como é que você vai reconhecer uma queimadura de terceiro grau? Ela geralmente deixa a pele muito branca, branca mesmo, marmórea. Então, se você vê alguma coisa desse tipo, procure o hospital. Bom, quem mais se queima? Se você for considerar o ambiente normal da vida da gente, fora o ambiente do trabalho, quem mais se queima são as crianças. E eu diria para você o seguinte, as crianças se queimam com mais frequência em casa, dentro do ambiente doméstico. E o lugar onde elas mais se queimam é justamente na cozinha. Então, meu caro, se você quiser realmente prevenir queimadura dentro da sua casa, primeiro ponto, criança não pode ficar na cozinha. Muito menos no colo da mãe ou próximo à funcionária da sua casa quando está cozinhando ou mexendo em qualquer coisa no fogão. Criança não deve ficar na cozinha. Normalmente elas se queimam com água quente, com leite quente, com comida que derrama em cima delas. Então, tá na cozinha, tira a criança. A panela deve ficar sempre naquelas bocas do fogão lá de trás. Sabe por quê? Quando está na frente, a criança vem e puxa o cabo, derrama em cima delas. Tá vendo? Coisas rotineiras do dia a dia da gente que fazem com que a criança se queime. E os adultos, também em casa, quando você vai consertar alguma coisa na eletricidade, mexer no chuveiro, consertar a tomada, então se você realmente não tem experiência, não lida com aquilo rotineiramente, não mexa. E os adultos se queimam também na hora de se divertir. Sabe qual é a queimadura mais comum que a gente vê aqui no nosso centro de queimados no fim de semana? Aquele churrasco do fim de semana que você vai fazer com a família, com os amigos, que você vai acender o fogo e aí você vai jogar álcool líquido no fogo. Nunca faça isso. Isso produz queimaduras muito sérias e muito graves. Acender a churrasqueira sempre com álcool gel ou com acendedores. Crianças sempre longe. Isso é extremamente importante. Porque senão um dia que seria de churrasco, de alegria, de convívio com a família, vira dia de tragédia. E o que fazer quando você se queima? Importante é você cuidar desde o início de maneira correta. Então, em primeiro lugar, nunca vá passar pasta de dente, manteiga, pó de café, coisas que a cultura popular, os avós da gente, o pessoal lá do interior sempre falou. Não faça nada disso, porque isso muitas vezes complica o tratamento da queimadura. Então, aconteceu uma queimadura. Eu já comentei com você sobre as queimaduras de primeiro e segundo grau. Primeira coisa,
Primeira coisa a fazer com uma queimadura é resfriar. Queimou, coloque a mão, o braço, a região que está queimada, debaixo da água corrente, a torneira do tanque, da pia, para aquilo resfriar a área queimada. Não tente esfregar, não tente passar absolutamente nada. Melhorou um pouquinho a dor e aliviou esse primeiro momento, você vai olhar. Se você tem uma queimadura de primeiro grau, só vermelha, numa área moderada, você não precisa de se preocupar, você vai usar um analgésico, um hidratante naquela pele e ela vai se resolver sozinha. Se você observou que tem bolhas, então você lembra do que eu falei no começo, você já tem uma queimadura de segundo grau. Se essa queimadura de segundo grau atingiu a mão, a face ou a região do períneo, região genital, ou uma área extensa do corpo, limpe com água corrente, envolva com um paninho limpo e vá para o hospital. O hospital mais próximo da sua casa, o posto de saúde, um lugar onde o médico possa te orientar. E se você tem uma queimadura mais profunda ainda, daquelas que eu te falei de terceiro grau, muito brancas, isso é mais importante ainda e independe da extensão da queimadura. Então, mesmo uma queimadura pequena, você deve procurar o hospital. Se você tem uma queimadura um pouquinho maior, ou se você está em dúvida, você pode procurar a nós aqui no Vitória Parte Hospital. Nós aqui temos um centro de tratamento de queimados muito grande, que cuida de adultos, também de crianças. Nós temos uma equipe multiprofissional que pode te dar um tratamento completo, que vai abranger o cirurgião plástico, um clínico, um intensivista para aqueles casos graves mesmos, que precisam de um tratamento intensivo da queimadura. Nós temos o psicólogo, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, nutricionistas, enfim, uma equipe multidisciplinar completa, que é muito importante no tratamento do grande queimado. Uma coisa muito importante, lembre sempre, queimadura deixa sequelas. As queimaduras deixam cicatrizes, e as cicatrizes permanecem para sempre. Só aquelas queimaduras muito superficiais não deixam marca. Mas as marcas que ficam não são aquelas marcas só na pele. Queimadura deixa cicatriz emocional, psicológica, cicatrizes na família. Então, sempre é muito importante você pensar nisso. Principalmente nesse ambiente familiar que eu comentei com você. Imagina, às vezes, uma situação de pouco cuidado, num dia de alegria e felicidade, que é um churrasco, uma comemoração em família, isso virá uma tragédia com a queimadura de alguém, isso vai trazer recordações sempre muito tristes para o resto da vida na sua família. Então, a melhor maneira de lidar com queimadura é sempre prevenir. E é por isso que nesse mês de junho, nós aqui do Vitória Parte Hospital resolvemos fazer essas informações e essas orientações para você, para que a queimadura seja só uma informação na sua casa, nunca uma realidade. Obrigado.